Arro pessoal, bom dia. Hoje é domingo, dia do sol, e hoje é um domingo especial porque é o domingo de lua cheia. E é um domingo de lua cheia em Leão, signo regido pelo Sol. Então já deixa o seu comentário, já deixa o seu solzinho para eu saber que eu não estou aqui sozinho nesse domingo. E vamos falar sobre o mapa da lua cheia. Então, eu não vou falar a cada momento, né, os aspectos que aconteceram hoje. Na verdade, parte deles já foi, né? A gente teve aí aspecto de madrugada com Plutão. Agora a gente vai ter aspecto de manhã com Marte. Né? Eu vou dar uma passada assim pelos aspectos para a gente, né, ficar atento aí aos momentos mais intensos, mas sem dúvida o destaque de hoje é o mapa da Lua cheia. Bom, o que vai acontecer hoje? Só para, né, todo mundo se situar em termos de horários, 3h21 da manhã, a Lua fez oposição a Plutão, então pode ter afetado nossos sonhos, para quem estava acordado, né? Pode ter sentido aí uma intensidade maior. Quando for 9h06 da manhã, a Lua faz uma oposição a Marte. Então, acordamos aí naquele clima de possível irritação e conflito. Então, cuidado para não arrumar briga aí, não arrumar, né, confusão. E depois, à noite, às 19h09, a Lua faz oposição ao Sol e aí forma-se a Lua cheia. Aliás, como comentei no último resumão da semana, inclusive hoje eu vou tentar fazer o resumão da semana hoje, né? Então, possivelmente aí, no período da tarde, eu entre ao vivo no Instagram para a gente fazer o resumão da semana. Agora já estou um pouco melhor, estou respirando melhor, espero que seja um resumão mais bacana. E vai ser, principalmente se você estiver lá, ao vivo, junto, para a gente poder criar essa live junto, conversar e assim por diante. Então, se você não me segue ainda no Instagram, segue aqui embaixo, né? Sempre na descrição do episódio tem aí os caminhos para você seguir. Segue no Instagram, ativa lá a notificação para quando eu entrar você poder participar ao vivo. E também, né, segue no canal do Telegram, porque um pouco antes de eu entrar ao vivo eu anuncio lá no Telegram para a gente depender menos ali do algoritmo. Então hoje, possivelmente, né, quero fazer aí o nosso resumão astrológico da semana para a gente já analisar essa primeira semana de fevereiro. Inclusive, eu já estou ligado aí, já vi quais são as promoções, algumas promoções da do Terra, né, que virou o mês hoje. E o óleo do mês, né, o produto do mês, me surpreendeu. Né? Depois quem tiver no grupo lá, eu vou falar. Bom, vamos lá. Lua cheia sempre é um tempo de colheita, né? Por quê? A lua cheia é a oposição do Sol e da Lua, então representa aí o ápice e a metade do ciclo. Né? Então, sempre a gente tem os ciclos planetários e os ciclos da vida. O ciclo planetário é o quê? O planeta mais rápido, no caso aqui é Lua, faz conjunção com o planeta mais lento, no caso aqui é o Sol. Essa é a dança planetária mais evidente para a gente, porque a Lua é o astro mais próximo e o Sol é o astro mais importante aí do nosso sistema, né? Mas todos os planetas fazem essa jornada, né? Esse ciclo de se encontrarem um com o outro e terem os seus ciclos. Inclusive, um dos ciclos mais intensos, né, vai acontecer agora em fevereiro, que é o Saturno junto com o Netuno. É um ciclo já bem mais lento. O ciclo da Lua com o Sol ele é rapidinho, né? Ele dura aí quase um mês. Então, quando a gente tem aí a conjunção da Lua com o Sol, temos a Lua nova. E aí, quando chega na metade desse período, né, desse ciclo, temos a Lua cheia, que a Lua está em oposição ao Sol. Então, a Lua cheia sempre é um tempo de colheita, né? O que a gente vem plantando, a gente vai colhendo. E a gente pode ter a colheita mais curta, ou seja, aquela colheita que foi feita 15 dias atrás, né? No caso aqui, viemos da Lua nova de Capricórnio, e agora vem, né, a Lua cheia em Leão demonstrando algumas coisas, mas também pode ser uma colheita um pouquinho mais longa, que é mais ou menos 6 meses atrás, a Lua nova de Leão. Né? Então a gente está agora na Lua cheia de Leão, podemos estar colhendo sim frutos das sementes plantadas na Lua nova de Leão, ainda no passado, no caso, né? Então é o momento de observar o que a gente tem colhido, né? Qual está sendo a nossa colheita, o que está vindo aí para a gente. É um momento, se a gente está no estado de presença, a gente consegue observar o que tem vindo na nossa vida, o que tem aparecido na nossa vida e observar, né, como é que está a nossa vibração, nossos padrões inconscientes, para a gente poder, né, ajustar e atrair realmente aquilo que a gente quer. Mais uma coisa importante também da lua cheia, a lua cheia vai falar muito de transbordo, transbordo emocional, aquilo que está de repente ali, aquele balde que já está cheio, de repente cai algumas gotas a mais e ele transborda, né? Porque a lua cheia fala muito de intensidade emocional, né? Então as coisas acontecem mais,
né, crimes acontecem mais, a polícia meio que sabe, né, que tem que ficar um pouco mais atenta em períodos de lua cheia. Tende a ser um pouquinho mais complicado para dormir, né, o sono fica mais agitado. Por quê? Porque a lua fica brilhando ali à noite, a gente precisa do escuro para dormir, e a lua cheia ela fica quase como um segundo sol, né, um sol um pouco menor durante a noite, então tudo transborda. Então é um momento que a gente pode também observar algumas questões emocionais vindo à tona. Então observa aí esse período da lua cheia que vai aí reger essa semana, né? Porque depois vem a lua minguante e a preparação. Aliás, esse é um ponto importantíssimo, a preparação para a próxima lua nova, que já será um eclipse. Aí eu pergunto para você aqui, você já sabe aonde os eclipses vão cair no seu mapa nesse ano? Esse primeiro eclipse solar em Aquário, depois vem o eclipse lunar em Virgem, e depois em agosto, eclipse solar em Leão e o eclipse lunar em Peixes. Para todo mundo que eu faço atendimento, eu falo para você, o eclipse vai acontecer nessa área da vida e pode estar ou não tocando alguns planetas. Então, para algumas pessoas, o eclipse tende a ser mais relevante, para outras, menos. O que vai determinar? O seu mapa, né? Como que ele está sendo aí tocado por esse momento aí de eclipse. No meu caso, por exemplo, está sendo bastante tocado, porque o eclipse ele acontece próximo do meu Sol. Aí meu Sol aí é quase 25 graus e o eclipse acontece no grau 28. Então, para mim, sem dúvida, esse eclipse será bastante relevante. E ele já é a próxima lua nova. Olha como vem passando o tempo, né? Então, eu venho falando desses eclipses desde o ano passado e chegou o momento. Bom, além disso, a lua cheia sempre pede o equilíbrio das energias, porque um luminar está num signo, o outro luminar está no signo oposto. É como se a gente ativasse esse eixo inteiro, né? No caso aqui estamos falando do eixo Leão e Aquário, e a gente tem que buscar ver como é que está o equilíbrio dessa energia na nossa vida. Então, nesse momento, a gente está com uma ênfase muito grande em Aquário, a gente está com o chamado Stellium em Aquário, todos os planetas pessoais estão em Aquário, mais Plutão, né? Então tem ali o Sol, os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, também Plutão está ali, e tudo isso está ativando a energia aquariana. Agora vem a Lua em Leão lá do outro lado para falar, tudo bem, vamos olhar um pouco para a energia de Leão também. E essa questão do equilíbrio é muito interessante porque também depende de cada um, né? Aí eu vou falar, algumas pessoas podem estar vivendo muito a energia aquariana e precisam do leão, esse é o meu caso, sem dúvida, né? Por eu ser, inclusive, Sol em Aquário e Mercúrio em Aquário, eu vivo muito mais mesmo energia aquariana e preciso do leão, né? Que inclusive eu não tenho um planeta nenhum em leão, tenho só a parte da fortuna, mas não é um planeta. Algumas pessoas pode ser o oposto, algumas pessoas podem estar vivendo muito mais o leão, né? Elas já têm uma ênfase leonina ou do elemento fogo de alguma forma, e nesse momento precisam ajustar um pouco e ir para a energia de aquário. Então vai do você olhar, né? Eu vou até falar, esse eixo aquário e leão é o eixo do amor. É o eixo do amor. Então, essa questão do amor por si mesmo, né, que é o leão, e amor pelos outros, pelo mundo, pelo grupo, que é o aquário. Então, esse eixo é bem ativado agora. Eu falo que esse eixo é um eixo muito ligado à individuação, a tornar-se quem tu és. E eu, pela idade que eu estou agora, né, estou mergulhando muito profundamente nesse tema da individuação, que o Jung trouxe, né, muito lindamente. Quando a gente passa ali dos 40, 42 anos, a gente começa esse processo de individuação, onde começa, né, a trabalhar a segunda metade da vida, né, embora hoje talvez a vida dura um pouco mais, né? Antigamente, 84 anos seria um ápice de vida, pessoal viveu demais 84 anos. Hoje acho que dá até para viver um pouco mais e poderíamos até dizer que a meia-idade começaria mais perto dos 50, mas enfim, 42 ainda é um grande marco porque temos a oposição de Urano a Urano. Então esse é um eixo de individuação. Aliás, comenta aqui, quem puder, né, comenta aqui. Eu sei que algumas pessoas não gostam de colocar a idade, mas enfim, comenta aqui sua idade para eu saber mais ou menos aí a galera que me ouve, né? Eu sei que o Spotify, enfim, ele dá dá uma estatística, né, das pessoas. Eu sei mais ou menos a estatística, mas estou curioso. Será que tem gente que é bem novo? Será que tem gente que é mais velho? Talvez a maioria da minha idade. Comenta aí para saber, né? Eu tenho 40, vou fazer 42, eu não tenho problema em falar. Estou quase nos 42 mesmo, no próximo aniversário que está chegando, né? Eu vou fazer os 42 anos. Então esse eixo é da individuação. Você pode se perguntar agora, estou no meu caminho de individuação? Sei realmente o que eu quero da minha vida e especialmente aquilo que eu não quero?
né? Porque uma coisa é fato, né? Quando a gente chega nessa idade, começa a perceber o valor do tempo, aquele tempo que não é recuperado, né? Então, você pode recuperar dinheiro, né? Você pode recuperar qualquer bem material que você perca, né? Você pode até recuperar, mas o tempo não. O tempo que ele foi, foi. Né? Então, esse momento da vida, geralmente, as pessoas começam a perceber muito o valor do tempo. Né? Então, se a gente não souber gerenciar esse tempo, inclusive, eu postei, né, ontem, ou não postei, eu vou ver, né? Não lembro se eu postei. Eu sei que eu tirei a foto do livro, mas eu não sei se eu postei. Eu vou até verificar. Se eu não postei, eu vou postar. Se eu postei, já está lá. Mas aquela reflexão budista, né? De a gente realmente valorizar o tempo, perceber, lembrar que a gente vai morrer, né? Pelo menos 3 vezes por dia. Porque quando você lembra que você vai morrer, muita coisa, né? Você vê que não é tão importante. Às vezes você está ali numa briga, você está ali numa raiva, e aí você lembra, poxa, daqui a pouco eu vou morrer, daqui a pouco a outra pessoa vai morrer. E aí isso suaviza muito as coisas, traz realmente aquilo que é importante, né? Sem contar que realmente você pode pensar, né? E se eu tivesse só um ano de vida, né? Que a gente nunca sabe, né? Às vezes a gente pode ir antes, pode depois, mas enfim, se eu tivesse só um ano de vida, o que seria importante? O que eu faria realmente? Né? Então, são reflexões interessantes nesse momento. Bom, esse eixo Aquário e Leão fala muito sobre a dinâmica do eu e do grupo, né? Então você poder trabalhar a sua criatividade, a sua individualidade, quem você é, e levar isso para o grupo e poder ser diferente nos grupos, não ter que ser igual a todo mundo. Tudo isso é uma dinâmica do Aquário e Leão. Leão, especialmente, fala muito da criatividade, né? A gente poder ativar o nosso poder criativo, e isso está muito interessante, né, nessa lua. E essa criatividade para poder criar o nosso futuro, Aquário. Então, temos aí uma janela, né, um momento aí desse início de fevereiro muito, muito bom para a gente poder criar o nosso futuro. E aí a gente tem alguns destaques, né? Primeiro que o planeta regente da Lua é o próprio Sol, que está ali no signo de Aquário, então ele está totalmente dominado pela energia aquariana. Os regentes de Aquário têm um destaque muito interessante, porque o Saturno ele está fazendo conjunção com Netuno já, que vai ficar exatíssima nesse mês de fevereiro. Novamente, conjunção que a gente, né, falou sobre isso no workshop de 2026, está aqui embaixo também na descrição do episódio. Então, essa conjunção ela já está acontecendo, embora Saturno ainda esteja, né, no signo de Peixes. E o que a gente tem também, né? O Urano, que é o regente moderno de Aquário, ele está lá no meio do céu, está em destaque para esse mapa de quem é aqui do Brasil. Né? Então eu sei que tem gente que não é do Brasil, me ouve também, né? Que fala a língua e tudo, mas a maioria das pessoas que me ouvem, mesmo que estejam fora, né? Estão aí no, sei lá, Estados Unidos, na Europa, nasceram no Brasil. Então se você nasceu no Brasil, você tem a ligação com aqui, e esse mapa daqui é relevante. E nesse mapa daqui, Urano ficou em destaque lá no meio do céu. Né? Então ele está aí em evidência. Então é muito interessante porque os dois regentes de Aquário, né? O regente tradicional que é Saturno, está junto com Netuno, concretizando sonhos, e Urano está ali no meio do céu em destaque, né? Trazendo mudança, trazendo libertação, trazendo diferente, trazendo grandes insights. Né? Então muito interessante Urano aí nesse destaque. Aliás, lembrando que Urano também, né, vai diminuir a sua velocidade, vai estacionar agora, né, no grau 27 de Touro e vai seguir marcha no movimento direto para entrar em Gêmeos. Outra mudança importantíssima que acontece em 2026. Bom, um outro destaque desse mapa, né, tá tudo lá em Aquário, né? Temos esse estélio em Aquário, como eu falei, mas temos uma conjunção mais forte, que é aquela de Mercúrio e Vênus, que aconteceu aí nessa semana que passou, e é uma conjunção muito, muito bonita, né? Então, a nossa mente estando aí associada, estando ligada em conjunção com os valores, com a beleza, com o equilíbrio, com o relacionamento. Então, essa conjunção, ela é muito bonita, ela está acontecendo aí nesse mapa de lua cheia. Então é um mapa que eu diria que esse é o momento, assim, primeiro, né, cuidado com os conflitos, porque, novamente, são muitas oposições sendo ativadas, né, nesse mapa de lua cheia, mas eu diria que é um grande convite a trabalhar nossa criatividade e construir o nosso futuro. Esse é um momento muito, muito interessante. Então você pode pegar esse domingo, fazer sua visualização criativa, fazer seu planejamento, suas anotações. E quem quiser, né, apoio do mundo mineral, né, do povo de pedra, sem dúvida eu diria que essa é uma lua cheia muito, muito boa para se usar o quê? Pedra do Sol e Pedra da Lua. Pedra do Sol, totalmente ligada aí, né,
a pedra ao próprio Sol, e a pedra da Lua, totalmente ligada aí à Lua. Então você pode utilizar esses dois. Se você quiser usar uma única pedra, aí sim eu diria que é a pedra do Sol, né, para dar uma ênfase no leão, que está ali ativado pela Lua. E se você quiser usar óleos essenciais também, que são incríveis, né, para no nosso trabalho aí de evolução, você pode utilizar a bergamota e o frankincense. Inclusive, muito, muito bom que a minha bergamota chegou, né? Eu tinha acabado, né, meu óleo de bergamota, e aí eu fiz no meu último pedido, estava esperando aí ansiosamente para chegar e chegou. Já estou aqui com a bergamota para utilizar nesse momento. Bergamota, muito bom para brilho pessoal, para alegria, né? É um antidepressivo natural, né? Então às vezes a pessoa está um pouquinho para baixo ali, o bergamota ajuda demais, né? É um perfume incrível. Então se você não conhece o bergamota ainda, vem para o meu mundo aqui que você vai começar a entender tudo isso. E o frankincense é o óleo da espiritualidade, da conexão espiritual. Então é uma conexão legal. Então você pode, por exemplo, usar o frankincense na meditação, na visualização, e a bergamota você pode utilizar no dia a dia, né, ao longo do dia, para estar naquela alegria, naquela felicidade, e pode até fazer uma mistura dos dois, né, bergamota com frankincense, e você vai ter uma sinergia aí muito bonita para utilizar. Né. Então imagina, bergamota, frankincense e pedra do sol, e você vai poder brilhar nesse domingo e nessa semana como um todo. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Esse é o nosso mapa de lua cheia, uma ótima lua cheia para todo mundo. Quero dar aquela lembrança de novo, né? Se você tiver possibilidade de, né, olhar para o leste, né, para onde o sol nasce, você vai ver a lua nascendo cheia. Né? Vai ser muito bonito. Se o tempo estiver aberto, né? Se não tiver nuvem e você tiver essa possibilidade, veja, tira foto, me marca ali, né? Filma, me marca no Instagram que eu quero ver. Aqui, assim, da minha casa eu não tenho como, aqui eu só consigo ver o pôr do sol, né, então eu vou poder ver o sol se pondo, mas se eu quiser ver o nascer da lua, eu vou ter que sair de casa, vou ter que ir para algum lugar mais alto, assim, para poder ver. Vou ver se eu farei isso ou não, né, mas se eu não fizer também, eu vou ver amanhã a lua cheia se pondo de madrugada, que também é muito bonito. É a vista que eu tenho, né? Mas quem puder ver, vai ser um espetáculo, né? Você vai poder ver a lua nascendo cheia, né? Porque geralmente quando ela está nascendo cheia, ela está ali grandona, bonitona, e ela vai saindo um pouco meio alaranjada, avermelhada, né? Por conta ali do horizonte. Então é um espetáculo lindo. Se você puder ver os dois, melhor ainda, né? Se você estiver num lugar alto, onde você possa ver o pôr do sol e o nascer da lua, né? Vai ser um momento fantástico, né? Se eu ver, né? Se eu for em algum lugar que eu vou ver, eu vou filmar no meu Instagram e vou colocar. É isso, pessoal. Estarei lá no Instagram no dia de hoje, né? Novamente virou um mês, novas promoções da Terra. Quem quiser entrar nesse mundo, me chama. Lembrando que é a melhor forma de você poder ter esses olhos. Não vá para Mercado Livre, Amazon, essas coisas, porque, primeiro, né, você não tem acesso às promoções, não tem acesso à consultoria, né, e não tem nem garantia de que o óleo vai ser original, porque muita gente coloca. Eu vou ser sincero, eu estou tentando comprar alguns óleos vegetais, né, e fico pesquisando, pesquisando, e assim, a grande maioria, infelizmente, são óleos que são adulterados. Né, e óleos vegetais que têm ali um pouco mais de garantia de ser puro são bem, bem mais caros. Então você vê um óleo baratinho ali, né? Eu estou querendo, por exemplo, óleo de rosa mosqueta. Você vê um óleo mais baratinho, aí você vai ver os comentários. Algumas pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento acham bom e tudo, mas você vai ver alguns comentários mais precisos ali. As pessoas falando que é óleo de soja, que está misturado, que tem não sei o quê. Então é muito, muito complicado esse mundo aí, né? Que o pessoal simplesmente não preza, né? Eles, eu quero vender mais barato, vou vender aí alguma coisa mais adulterada. Então, isso é importantíssimo você ter a sua garantia de que aquilo que você está comprando é realmente o que está lá de forma pura e terapêutica. Vou ficando por aqui, nos vemos lá no Instagram, espero conseguir sim fazer a live do resumão no dia de hoje e espero que você possa estar comigo ali ao vivo. Vou ficando por aqui, um ótimo domingo, Namastê, Harion.